Olá a todos, bem-vindo mais uma vez a mais uma aula, né? E agora vamos aprender o Simple Past com os verbos irregulares. Tá? Aprendendo, vamos ver alguns exemplos, né? Porque como os verbos regulares têm a regrinha, né? Geralmente coloca-se ED, como a gente viu, para formar o passado, Simple Past. Agora no passado simples com os verbos irregulares, são aqueles que mudam o seu radical. Aí não tem uma regra a seguir, certo? Vamos lá? Começar. Vou apresentar aqui minha tela. Alright. Então aqui o Simple Past com os verbos irregulares, tá? São aqueles verbos que o seu radical muda, né? Então aqui, ó, para formar o passado dos verbos irregulares, não se segue uma regra como com os regulares, ok? Então você tem que conhecer os verbos mesmo. Então aqui eu coloquei os verbos principais, né, mais usados, para a gente aplicar em exemplos, tá? Então vamos aprender aqui a pronúncia deles. Então, buy, bought. Buy é comprar, né? Bought, comprou, passado. Presente e passado, tá? Say, dizer, said, disse. Do, did. Verbo fazer no presente e no passado. Observe, preste atenção aqui, tá? Que o do pode ser o verbo fazer, quando diz com ação, mas também pode ser o verbo auxiliar, que a gente vai ver mais à frente, que é usado para fazer pergunta, no passado ou presente. Então, do aqui está sendo usado como verbo principal, tá? Verbo de ação. Write, wrote. Write, wrote. Presente e passado. Escrever, verbo escrever. Come, came. Come, came. Give, gave. Give, gave. Come é o verbo vir, tá? Vir. Came, veio. Give, verbo dar. Gave, verbo dar no passado. Take, took, verbo pegar. Take, took. Send, sent, verbo enviar. Send, sent. Spend, spent, verbo gastar. Spend, spent. See, saw. See, saw, verbo ver. Presente e passado. Então aqui são alguns verbos irregulares, tá? Então, já tome nota aí para você aumentar o seu vocabulário sobre os verbos, né? No presente e no simple past, no passado deles. Vamos ver alguns exemplos agora. They bought an expensive car. Eles compraram um carro caro. Então, they bought. Eles compraram. Então, vou botar aqui a tradução para vocês, para ficar melhor. Então, eles compraram um carro caro, expensive, tá? Aqui está a tradução, vem aqui a letra da primeira sentença, né? Eles compraram um carro caro. They bought, aqui o verbo, né? O verbo comprar no passado, né? Bought. They bought an expensive car. Um carro caro. And, observe que o artigo aqui, ó, indefinido, and, tá com AN, porque a palavra que vem à frente tem som de vogal, ó, expensive, né? Muitos dizem que começam com vogal, mas não é a letra que começa, né? Tem som de vogal, certo? Expensive, certo? Então, they bought an expensive car. Eles compraram um carro caro. Próximo. I did my homework. Eu fiz o meu dever de casa. I did. Aqui o verbo aqui é o verbo fazer no passado, né? O passado de do, né? Como a gente viu aqui em cima, ó. Do e did, passado. Então, I did my homework. Eu fiz o meu dever de casa. I did my homework. Então, novamente, vamos botar aqui a tradução. Eu fiz meu dever de casa, tá? Dever de casa. I did
my homework. Então, um pouquinho mais. Alright, tudo certo. Então, a tradução. Eu fiz o meu dever de casa, tá? I did my homework. Eu fiz o meu dever de casa. You took a lot of books from the library. Você pegou muitos livros da biblioteca. Ó. Took, né? Passado de take. Né? Took é o passado de take. Ok, take, took, passado. Tá bom? You took a lot of books from the library. Observação aqui, library não é livraria não, tá? É um falso cognato. Library é biblioteca, ok? Então, a tradução aqui é... Vamos colocar a tradução. Você pegou... Um errinho. Você pegou muitos livros da biblioteca, tá? Biblioteca. Aqui, esta é a tradução dessa outra frase. Então, novamente, you took a lot of books from the library. Você pegou muitos livros da biblioteca. From the library. Next, próximo. She saw her brother in the beach. In the beach. Então, ela viu, aqui o passado de see é saw. She saw, ela viu. Né? Saw, passado de see, verbo ver. Aqui, ó. See, saw. Então, she saw her brother in the beach. Beach, tá? Cuidado com essa palavra, tá? Que se você pronunciar errado, né? Pode dar outro sentido, tá? Negativo. Então, vamos lá. She saw her brother. Ela viu, né? Viu. She saw. Ela viu o irmão dela, né? Seu irmão. Ela viu o irmão dela na praia. Né? Então, she saw. Ela viu. She saw her brother in the beach. Ela viu o irmão dela na praia. Saw, passado. I spent too much money at the party. Eu gastei muito dinheiro na festa. Né? Aqui, ó. O verbo gastar, né? Spent. Passado de spend. I spent. Eu gastei, tá? Então, a tradução. Vou colocar a tradução aqui para vocês. Eu gastei muito dinheiro na festa. I spent, então passado de spend, que é gastar, né? Eu gastei muito dinheiro na festa. I spent too much money at the party. Olha só, aqui usou much. Much, porque money é um substantivo incontável em inglês, tá? Money. Então, I spent a lot of... Gastei, né? Faltou o ar. Então, muito bem. Eu gastei. Esse spent também pode ser gastar no sentido de passar tempo com alguém, com a família, né? Por exemplo, I spent my whole day with my family. Eu passei o dia todo com minha família. I spent my all day with my family. My whole day. Ok? Next, o próximo é gave. Né? Gave é o passado de verbo dar. Né? Gave é o passado de give. Vamos ver aqui, ó, subindo. Give, gave. Né? O passado do verbo give é gave. Verbo irregular também. Então, I gave her some advices about learning English. Muito importante, né? Eu dei a ela alguns conselhos sobre aprender inglês. About, a preposição sobre, né? About learning English. Sobre aprender inglês. I gave her, eu dei a ela,
Ops. Vamos colocar a tradução aqui. Eu dei a ela some advices. Aqui houve. Alguns conselhos. Botei uma página nova. Então aqui, ó. Alguns conselhos sobre aprender inglês, tá? Sobre aprender inglês. Então, I gave her some advices about learning English. I gave her some advices about learning English. Eu dei a ela alguns conselhos sobre aprender inglês. Muito bem? Espero que você tenha entendido. Então, aqui alguns exemplos com os verbos mais usados. Buy, que é o verbo comprar. O passado é bought, né? Bought. Gave, passado é give. Give, o passado é gave. Spend, spent. See, saw, passado. Muito bem. Agora veja bem. Aqui é a forma afirmativa, tá? No passado. É a forma afirmativa. E para negar essas frases, como é que fica a negação? Então, vamos ver aqui na próxima página. They bought an expensive car. Como é que fica essa frase? Então, veja bem. A afirmação... preste atenção aqui, como é que vai ficar, tá bom? Deixa eu agitar a página aqui. Ok. Olha só. A afirmação é esta aqui, ó. I gave her... Vamos voltar aqui para ver. Vamos lá. Anterior. They bought an expensive car. Eles compraram um carro caro. Vou abrir mais uma página aqui. Eles compraram um carro caro, né? Então, a afirmação, tá? Essa aí, ó. Eles compraram. They bought an expensive car. Certo? Eles compraram um carro caro. Pronto, aqui está a afirmação. E para negar esta afirmação, veja só como é que faz a negação no passado. They, aí boto didn't, did not. Lembra que o did not, o did é o passado, mas eu vou explicar daqui a pouco. They did not buy an expensive car. Olha só, aqui, você vê que já mudou, né? Já botei o verbo no presente, mas a frase está no passado. Então, por que essa alteração? Veja só. Ajeitar aqui. Ok. Afirmação. They bought an expensive car. Eles compraram, né? O verbo está no passado, o verbo irregular. Mas aqui, o verbo irregular está no presente. E por que isto? Porque o did, né? Se o did, que é o verbo auxiliar aqui, no caso, né? Que aqui o buy é o verbo principal, o verbo comprar, né? O did, eu uso o did para fazer negação no passado. Então, they didn't ou they did not buy an inexpensive car. Eles não compraram um carro caro. Quando estiver negando no passado, eu boto did, o verbo auxiliar, tá bom? Tranquilo? Então, com o verbo, o did é um verbo auxiliar para negar no passado. Então, they bought, eles compraram. They didn't, ou they did not buy, eles não compraram. Né? Lembrando que a forma abreviada, né, desse did not é o didn't. Né? Lembra? Didn't é a forma abreviada do did not. Tá? Fica essa observação aí.
Ok? Então, did not é didn't, negação. Ok, qual é a próxima frase? Vamos voltar lá. I did my homework. Ó, I did. Aqui tá o did, mas o did aqui tá afirmando no passado, okay? Não é negando, é afirmando, porque é o verbo principal, fazer, né? Indicação. I did my homework. Esse did é o verbo fazer, indicando ação, né? É um verbo principal. Agora aqui esse did, para negar no passado, é um verbo auxiliar. Então, a próxima frase é esta, né? Vamos botar aqui no afirmação e negação, para você ver a diferença. Então, I did my homework. Eu fiz o meu dever de casa. I did my homework. Então, a negação vai ficar I did not do. Aí mudou, ó. O did é o verbo principal no passado, né? Quando eu fui negar no passado, eu botei o did, que é o verbo auxiliar para negar no passado, e o did, que é o verbo principal na afirmação, virou do, que é o presente, lembra? Quando o verbo estiver no passado, o verbo principal, né, como na primeira frase, ó, bought. Para negar no passado, eu boto by, né, botar o verbo no presente. E o que vai ficar no passado é o verbo auxiliar, did. Tá entendendo? Então, preste atenção nisso. Então, I did not do my homework. Homework. Então, I did not do my homework. Eu não fiz o meu dever de casa. Lembrando, né, que esse did not é o didn't, né, a negação. A forma contraída, né? Contract form, short form. Muito bem. Então, I did my homework. I did not do my homework. Passado, negação. Vamos ver a próxima frase e colocar na negação também. You took a lot of books from the library. Você pegou muitos livros da biblioteca. Agora, para negar, você não pegou muitos livros da biblioteca. You didn't. Aí bota o verbo no presente. Qual é o presente de took? O presente de took é take. Aqui, take. Então, na negação no passado, o verbo vai para o presente, né? E bota o did. Então, vamos lá. You took a lot of books from the library. Vamos lá. You took a lot of books from the library. You took, aqui é a forma no passado, né? A lot of books from the library. Library. Então, olha só. Você pegou muitos livros da biblioteca, né? Então, vai ficar assim, ó. You took. Então, você não pegou. You did not. E o verbo fica take. Take. Aí repete o resto, né? A lot of books from the library. Library. Oops. Library. Muito bem. Então, observe aqui esse detalhe, né? É para botar no passado, ó. You took, né? Você pegou. E você, you did not take. Você não pegou. You did not, ou you didn't take. Então, você não pegou, you didn't. Observou a diferença? É assim que se nega. Bota o did para negar no passado. Tranquilo, né? Vamos ver a próxima se você já tá entendendo o assunto. Página anterior. Próxima frase. She saw her brother in the beach. Ela viu o irmão dela na praia. Ela não viu o irmão dela na praia. Como é que eu faço a negação? She did not see. Muito bem. She did not see. Né?
Ela não viu. Então, vai ficar assim, ó. Ops. Botar a afirmação, né? E a negação. A afirmação é she saw, né? O passado de ver. She saw her brother at the beach. Ela viu o irmão dela na praia. Então a negação é she did not see. O verbo é presente. Aí repete o resto. Her brother at the beach. Tá entendendo? Para você ver como é tranquilo, sabe? Você presta atenção nesse detalhe. Você entendeu isso aqui? Não tem erro. Então, she saw her brother. Estou afirmando no passado. Agora é negação no passado. She did not see. O verbo saw vai para o presente, né? Entendeu? Por quê? Porque tem um did, que é o verbo auxiliar, né? Para negar no passado. Muito bem. Próxima frase. Negação. I spent too much money at the party. Eu gastei muito dinheiro na festa, né? I spent. Então, fica assim. Afirmação. I spent a lot, too much money, né? Too much money at the party. Então, eu gastei muito dinheiro na festa. Então, a negação I did not, né? Para negar no passado. I spent. Esse verbo spent vai para o presente. Não, isso fica spend. Too much, né? Vou apagar esse A aqui. Aí repete o resto, né? Too much money. I'm sorry. Na praia. At the party, na festa, no caso. Então, ó, I did not spend, né? Negação no passado. O verbo estava no passado fica no presente, né? Por conta do did. Né? E o did not, porque estou negando, né? Tranquilo? Muito bem. Vamos para a próxima. Creio que é a última frase. I gave her some advice about learning English. Eu dei a ela alguns conselhos sobre aprender inglês. Então, I gave her. Então, eu não dei a ela alguns conselhos sobre aprender inglês. Vai ficar como? Então, vamos lá. Botar a frase na afirmação e depois negá-la. Então, vamos lá. Treinando. I gave her some advices about, né, sobre learning English. Então, negação. Eu dei a ela alguns conselhos. I didn't. Eu não dei, né? I did not give, né? O verbo fica no presente. Her. Aí repete o resto, né? Some advices about learning English. Muito bem. Fizemos a negação. Observe, né? Para negar no passado, você bota o did. Tá bom? Did. Did not, né? Did not. E o verbo que estava no passado fica no presente. Então, é simples assim, tá? Para fazer a negação. Muito bem. Então, você me pergunta, e aí, professor, fizemos a forma afirmativa e a negativa. E para fazer a pergunta, como é que faz no passado? É aí onde vem o verbo auxiliar novamente, tá? Para finalizar, para fechar esse conteúdo. Então, ó, they bought an expensive car. Então, eu perguntar agora, eles compraram um carro caro? Então, did they buy? Então, bota o did para fazer a pergunta. Então, vamos lá. Agora, vamos para a forma interrogativa, tá? Vou botar aqui, ó, as 3 formas agora. Perdão, as 2 formas. A negação já fizemos, né? Ó, vai ficar assim, ó. Então, a afirmação dá sempre a afirmação para fazer as demais, né? Como base, né? They bought
an expensive car. Pronto, eles compraram um carro caro. Para fazer a pergunta, preste atenção agora. No passado, você bota o did, o verbo auxiliar. Então, e o verbo também, como a negação, vai ficar no presente, né? Então, bota o did, né? E bota o pronome they. Did they buy, né? Verbo no presente. An expensive car. Pergunta, interrogação. Então, olha só. Observe que apareceu did, que é o verbo auxiliar para fazer a pergunta no passado, tá bom? Se fosse no presente, ele ia ser do, does. A gente vai ver em aulas futuras, tá? Mas, de antemão, aqui, ó. Então, a afirmação. They bought an expensive car. Eles compraram um carro caro. A pergunta. Did they buy an expensive car? Eles compraram um carro caro? Então, para fazer a pergunta no passado, bota-se o did, que é o verbo auxiliar para fazer a pergunta no passado, tá bom? E o verbo principal, que é o buy, comprar, estava bought, né? A afirmação no passado fica bought, no presente fica buy. Porque o did já indica o passado, tá bom? A próxima frase. I did my homework. Eu fiz o meu dever de casa. Então, vamos ver como é que fica. Agora, para fazer a pergunta. Se a afirmação é I did my homework, a afirmação, novamente, fazer a pergunta did, aí bota o did fazer a pergunta, né? Bota o pronome I. Então, esse did aí na afirmação não é verbo auxiliar, não, tá? É o verbo principal, o verbo fazer, indicação. O verbo auxiliar é esse da pergunta, tá? Did, para fazer a pergunta passando. Did I do? Então, o presente de did é do. Então, um did para o verbo auxiliar no passado e outro did que é o verbo principal. Did I do my homework? My homework. A princípio parece difícil, mas com o treinamento você vai entendendo, tá? Homework. Então, eu fiz o meu dever de casa. Did I do? Did é o verbo auxiliar para fazer a pergunta, né? E o outro, do, é o passado did, né? Do verbo principal. Alright? Next. She saw her brother in the beach. Ela viu o irmão dela, passado, né? Afirmando. Agora vamos fazer a pergunta. Então, She saw her brother at the beach, né? A afirmação é esta. Ela viu, she saw her brother at the beach. Oops. The beach. Ela viu o irmão dela na praia. Vou fazer a pergunta agora, tá? Eu fiz a afirmação no passado. Ela viu, she saw. Então, como é que eu faço a pergunta? Vem o did, né? Did. Verbo auxiliar, né? No passado. Did. Né? I não, é her, she, né? Que é ela. Vou corrigir aqui. She saw her brother at the beach. Ela viu o irmão dela. Agora, perguntando. Did she see, né? No caso, ó, o saw é o verbo ver. No passado fica no presente porque o teu did, né? Did she see her brother at the beach? Então, novamente, né? O verbo did, verbo auxiliar para fazer a pergunta no passado. E o verbo principal, que era saw, virou see, né? Que o did já indica o passado. Então, she saw her brother at the beach. Did she see her brother at the beach? Did she see? Verbo no presente porque tem um did no passado. Então, fazendo a pergunta, é assim que se faz. Alright? Vamos para a próxima frase. I spent too much money at the party. Então, a frase é: eu gastei muito dinheiro na festa. I spent too much money at
the party, né? Eu gastei muito dinheiro na festa. Vamos fazer a pergunta. Então, bota o did, né? Agora o pronome I. Did I spend? E o verbo fica no presente, né? Lembrando? Did I spend? Aí repete o resto. Too much money at the party. Então, aqui comigo é assim. Você aprende o inglês de uma forma simples, né? Simples. Sem muita enrolação. Então, did novamente aqui para fazer a pergunta no passado, né? É isso? Então, vamos lá. Praticar agora a pronúncia. I spent too much money at the party. Eu gastei muito dinheiro na festa. Agora, perguntando. Did I spend too much money at the party? Eu gastei muito dinheiro na festa. Did I spend? Próxima frase, para finalizarmos. I gave her some advice about learning English. Então, vamos lá. Passado, né? I gave her... Oops. I gave... Afirmação, né? Afirmação no passado. I gave her some advices about learning English. Oops. English. Vou aumentar aqui. Então, olha só. Eu fiz a negação no passado, a afirmação no caso, né? Eu dei a ela alguns conselhos sobre aprender inglês. I gave her some advices about learning English. Eu dei a ela alguns conselhos sobre aprender inglês. Então, fazer a pergunta sempre começa com did, para perguntar no passado. Aí vem o pronome agora, I, né? Did I gave? I gave ou give? Give, né? Porque tem o did já. Então, repete o resto. Did I give her some advices about learning English? Muito bem. Então, olha só. Vamos negar. Afirmar. I gave her some advice about learning English. Eu dei a ela alguns conselhos sobre aprender inglês. Perguntando. Did I give her some advice about learning English? Eu dei a ela alguns conselhos sobre aprender inglês. Ok? O did sempre vem no começo de uma pergunta em inglês, no passado. Tá? Did inicia-se uma pergunta no passado. Entendeu? Então, espero que vocês tenham entendido nossa aula de hoje. E deixa eu voltar aqui para a minha tela. Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me perguntar aqui, tá? Que eu vou responder a vocês. Então, treine, né? Treine essas formações no inglês, que é muito importante, né? Presente, passado, pergunta, negação e afirmação. Ok? Então, até a próxima. See you!